Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler dos versos de número 1 até o verso de número 12. Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 12. A palavra do nosso Deus diz assim, meus irmãos: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com nosso Deus. Bondoso Deus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Deus que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos dê a graça, Pai, de termos o nosso coração aberto para Ti, e que o Senhor faça, Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil, que o Teu santo nome, Pai, seja exaltado em nós e através de nós. E que o Senhor, ó Deus, transforme a cada um de nós pela Tua palavra. O Senhor sabe que cada um precisa, o Senhor conhece a mente e o coração de cada um de nós aqui. Então que o Senhor venha, Pai, conforme a Tua graça, conforme a Tua misericórdia e conforme, ó Pai, a necessidade de cada um dos Teus filhos. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, esse texto, ele é muito conhecido e ele é muito citado, sobretudo em cerimônias de casamento. E ele apresenta uma realidade de que com Cristo a vida é melhor, porque ele transforma a água em vinho. A água é um símbolo não somente da vida, não somente da pureza, mas a água nesse texto aqui, ela simboliza aquilo que é comum, aquilo que é rotineiro. E de uma certa maneira, o casamento ele vai entrando numa zona de estagnação. As pessoas que compõem o casamento, o marido e a mulher, vão se acomodando. Quando são namorados, se esforçam para conquistar. Depois que conquistam, aí se acomodam. E sempre essa mensagem é importante para um renovo, para uma transformação. E Jesus faz isso. Só que quando a gente lê esse texto, a gente não pode somente aplicar esse texto ao casamento. Nós precisamos aplicar esse texto na vida toda. Na vida familiar, na vida espiritual, na vida profissional, em todas as áreas que compõem a nossa vida. Até porque a nossa vida não é fragmentada. A nossa vida é uma só. Aqui no templo, nós estamos cultuando a Deus. Mas quando saímos às portas fora, esse culto deve continuar. Devemos continuar cultuando a Deus com a nossa vida prática, no nosso trabalho, no nosso lazer, onde quer que estivermos. A palavra de Deus chama a gente a ser sal da terra e luz do mundo. Então eu gostaria de pensar com os amados irmãos as lições que Deus nos traz nesse texto. E que nós possamos ter o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para receber essas mensagens, essas lições, e com a ajuda do Espírito Santo, colocar em prática
em nome de Jesus. O cenário aqui é muito interessante. Jesus começa o seu ministério numa festa familiar, na união de dois jovens, um casamento. E isso aqui é importante porque quando Jesus começa o seu ministério, ele dá uma ênfase na importância que a família tem para Deus. A família é a primeira criação, é a primeira instituição humana. A primeira instituição criada, socialmente falando, humanamente falando, é a família. A família vem antes de tudo, a família vem antes da escola, a família vem antes do Estado, a família, por origem, ela surge até antes da igreja. E a gente vê que a palavra de Deus mostra lá em Gênesis, no capítulo 3, que o pecado ele entra e ele deforma a criação de Deus. Mas o texto que nós lemos do Evangelho de João nos apresenta uma verdade, que Cristo transforma aquilo que o pecado deforma. Só Jesus Cristo tem o poder de transformar a realidade espiritual das pessoas. Só Jesus tem o poder de restaurar a comunhão do ser humano com Deus. E esse texto, nós vemos Jesus sendo convidado para uma festa de casamento. A sua mãe tem um papel preponderante ali, ela é uma pessoa que ocupa uma liderança na cerimônia. E a festa judaica de casamento é diferente da nossa. A nossa festa de casamento é um dia, algumas horas a celebração. O povo judeu, quando fazia um casamento, na época de Jesus, ficavam vários dias. E eles ali tinham uma responsabilidade, né, os anfitriões, a responsabilidade de manter o suprimento da festa. Não só a comida, mas também a bebida. E aconteceu algo trágico, algo constrangedor para a família, tanto do noivo quanto da noiva. Faltou o vinho. E essa falta, muito constrangedora, chega ao ouvido da mãe de Jesus. A mãe de Jesus, ela vem até Jesus e fala para ele, eles não têm mais vinho. Alguns acham que Jesus foi mal educado, mas ele não foi. Porque o mesmo tratamento que ele fala aqui, ele também fala lá na sua crucificação, quando ele chama sua mãe de mulher. No original é como se ele estivesse falando, madame, ou minha senhora. Então Jesus ele fala, só que agora, minha senhora, não é chegada a minha hora. Não é o momento agora. A mãe de Jesus, sabendo quem ele é, ela chega nos serventes e dá uma direção sábia e fala para os serventes, façam tudo o que ele vos disser. Então aqueles serventes, eles chegaram até, a palavra do Senhor diz que estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e aqui é muito importante destacar que essas talhas, elas simbolizam a religião, e de uma certa forma, a religião ali presente na época era o judaísmo, e aquelas talhas estavam vazias, e aqui aponta para uma grande realidade, que a religiosidade pura e simples nela mesma, ela é seca, ela é vazia, porque a religião, ela tem muitas vezes a capacidade de impressionar as pessoas, mas nem sempre ela agrada a Deus. Uma pessoa que está assim, apenas cumprindo um rito religioso, ele pode ser tido como alguém espiritual aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração. Então, amados irmãos, essas talhas, elas estavam vazias, elas estavam secas. E eles, então, a palavra de Deus diz que Jesus, versículo 7, diz para eles, enchei d'água as talhas, e eles obedeceram, eles as encheram totalmente. Então Jesus determina, pega essa água agora e leva ao mestre-sala. Eles pegaram. Quando o mestre-sala prova, acontece o milagre. E a palavra de Deus diz que o mestre-sala, não sabendo o que havia se passado, ele nem sabia que tinha faltado vinho, então ele exclama, puxa vida, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando todos estão fartos, e o nível de exigência diminui, então as pessoas servem um vinho de menor qualidade, um vinho mais barato. Mas o pessoal dessa festa, eles fizeram diferente. Eles guardaram o bom vinho até agora. Então, amados irmãos, o evangelista João, ele diz no verso 11, com isto deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Depois eles vão para Cafarnaum, seus irmãos, sua mãe, seus discípulos, e ficam ali alguns dias. Amados irmãos, o cenário foi lido, foi relatado, o apóstolo João é testemunha ocular desse fato, e ele registra vários milagres que Jesus opera. E ele não fala que foram milagres, ele fala que foram sinais. Porque na perspectiva da teologia de João, o sinal é maior do que o milagre. Porque o milagre ele é um evento em si. O sinal ele é um evento em si, mas que ecoa e que tem uma mensagem além dele próprio. E o que João mostra quando ele fala da transformação da água em vinho? No capítulo 3, Jesus vai ser procurado por Nicodemos e Jesus vai falar do novo nascimento. E aqui no novo nascimento, o apóstolo João quer mostrar qual é o significado da transformação da água em vinho. O apóstolo João quer mostrar que aquele que tem o poder de transformar a água em vinho, tem poder de transformar o coração do pecador. Aquele que transforma a água em vinho, tem o poder de transformar a história, tem poder de transformar a família, tem poder de transformar a vida de uma maneira plena e completa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que veio aqui salvar o seu povo dos seus pecados. Então, meus amados irmãos, dito isto, vejamos aqui algumas lições importantes para nós que somos servos de Cristo. A primeira delas é que Jesus estando na festa, Jesus fazendo parte da nossa vida, Jesus fazendo parte da nossa família, não significa que um dia o vinho da alegria vai ficar para sempre. Mas mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós sendo servos de Cristo, essa torneirinha pode secar. Esse vinho que é símbolo da festa, símbolo da alegria, pode secar. E aí nós vamos nos deparar com situações vexatórias, constrangedoras e muitas vezes angustiantes. E aqui eu falo daquele vinho da alegria da saúde, do vinho da alegria da estabilidade financeira, do vinho da estabilidade da paz familiar, do vinho da alegria da paz social, do vinho da alegria da saúde espiritual. Amados irmãos, são tantas as áreas da nossa vida que podem ser afetadas por causa desta falta desse vinho que é símbolo da alegria, e nós não estamos por nós mesmos capazes e somos por nós mesmos autônomos e suficientes em manter essa torneira sempre jorrando. Mesmo que nós, sendo cristãos, sendo servos de Cristo, mesmo Jesus fazendo parte da nossa vida, nós vamos esbarrar com essas tristes realidades. Questões de saúde, questões da morte, questões do problema familiar, questões do problema com filhos. A vida aqui na terra é ao vivo, e a gente vive as consequências do pecado. E nós, às vezes, não queremos que isso aconteça, mas nós devemos ser conscientes. Jesus disse: no mundo passareis por aflições. No mundo passareis por aflições. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a realidade, meus amados irmãos, de que nós, como cristãos, nós não chegamos no céu ainda. Você não chegou no paraíso celestial. Então nós devemos estar conscientes disso e preparados para viver essa realidade, mas conscientes, com uma visão mais realista de quem nós somos, de onde nós estamos e para onde nós estamos indo. E nós devemos sondar onde é a fonte da nossa alegria. Se a nossa alegria está nas circunstâncias que nos envolvem, se a nossa alegria está no êxito do nosso trabalho, se a nossa alegria está no nosso cônjuge, ou nos nossos filhos, ou na nossa vitalidade física, ou na nossa capacidade intelectual, nós temos que refletir e olhar para nós mesmos e responder para nós onde nós estamos colocando a nossa confiança.
Então, amados irmãos, aqui nós encontramos essa primeira lição. O fato de sermos cristãos não significa que nós estamos imunes. E a palavra de Deus não nos faz uma propaganda enganosa. A palavra de Deus nos alerta sobre verdades muito claras. Passaremos aflições aqui neste mundo. Segunda verdade, nossa luta não é contra carne e sangue. Nós estamos numa batalha. Nós não estamos de férias no Havaí. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Nós precisamos estar vivendo uma vida piedosa, justa e santa, em oração, em jejum, firmados e fundamentados e alimentados na palavra. Mas nós precisamos entender também que nós não chegamos em casa. A nossa casa não é aqui. Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi preparar lugar para nós. E ele disse que quando ele for e preparar, ele voltará para buscar os seus. Então, se ele vai preparar, quer dizer que não é aqui o nosso lugar. A nossa casa eterna não é aqui. Esse mundo é passageiro. E o nosso coração não deve se apegar às coisas materiais. Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que encanta o seu coração? O que encanta os seus olhos? Qual é a motivação do seu trabalho? Qual é a motivação da sua inteligência? Você vive para quê? Você vive para quem? São questões importantes que nós precisamos trazer ao nosso coração. E nós precisamos, amados, entender que se nós estamos com Cristo, nós somos solidários dessa realidade caída que toda a humanidade vivencia aqui na Terra. Uma verdadeira montanha russa. Nós vivemos em cima, mas tem muitas vezes que vivemos embaixo. E quando nós olhamos para essa realidade, nós precisamos ter sabedoria para aproveitar o tempo, aproveitar o dia, aproveitar a vida que Deus nos dá. A segunda lição que o texto nos ensina, que o texto nos apresenta aqui, a mãe de Jesus fala com os serventes e ela dá uma orientação, faça tudo o que ele vos disser. Essa lição é preciosa e essa lição é importante para nós. A palavra de Jesus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a única regra que determina a nossa fé e o nosso comportamento. Nós, como servos de Cristo, nós temos uma bússola. Nós, como servos do Senhor, temos uma direção. A palavra de Deus ilumina a nossa jornada. E nós precisamos obedecer a sua palavra. A sua palavra não é só para nós termos conhecimento, e somente conhecimento intelectual, não. A palavra de Deus deve ser conhecida, praticada e ensinada. Nós devemos ser aqueles que buscam conhecer a palavra, buscam praticar a palavra e buscam passar o conhecimento que nós estamos tendo para outras pessoas, porque a palavra de Deus fala que nós somos como luz do mundo, como sal da terra. Amados, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, mas isso não é tudo. Nós precisamos ouvir, estudar e praticar a palavra do Senhor, obedecer, porque aí está a grande resposta de onde nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança. Se a nossa confiança está em Cristo, nós teremos facilidade em ouvir a sua voz e em colocar em prática aquilo que Ele fala conosco. Se nós convictamente confiamos em Jesus e sabemos que Ele é poderoso, que Ele venceu a morte, que Ele venceu o diabo, que Ele venceu o pecado, que Ele venceu o mundo, que Ele reina, que Ele é o Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, nós vamos precisar colocar em prática aquilo que Ele fala. E quando nós vamos colocando em prática, de uma maneira prática, de uma maneira diária, como um hábito, uma rotina, no nosso dia a dia, a gente vai obedecendo a palavra de Cristo, nossos olhos vão contemplando as maravilhas dEle, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Quando o povo de Deus estava diante do mar,
e na retaguarda o exército do Egito, de Faraó, estava perseguindo o povo de Deus, a palavra de Deus fala que o povo começou a clamar desesperadamente. E aí Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche. Se nós cremos no Deus que libertou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, e libertou com mão poderosa, nós poderemos sair caminhando, mesmo que nós temos obstáculos impossíveis para nós, mas que não são jamais impossíveis para o nosso Deus. E se Ele é o nosso Deus, e se nós temos convicção, confiança de que Ele é o Todo-Poderoso, nós vamos obedecer à palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela resume basicamente em duas verdades. A primeira é amar. Amar até mesmo os seus inimigos. Amar até mesmo aqueles que vos perseguem. Amar até aqueles mesmos que te caluniam, que falam mal de você, que julgam você, que condenam você, que te cancelam, até mesmo essas pessoas, e perdoar uns aos outros. Famílias que vivem na dimensão da obediência da palavra de Cristo, vai vivendo, manifestando o amor de Cristo, mesmo com aqueles que não merecem ser amados. Porque da mesma forma que nós não somos merecedores do amor de Cristo pelos nossos méritos, mas Ele nos amou livremente e de uma forma imensa. Ele também nos manda amar. E não amar somente aqueles que fazem o bem para a gente, irmãos. Amar aqueles que fazem o bem para a gente é muito fácil. A Bíblia fala para amar aqueles que nos perseguem, aqueles que são os nossos inimigos. E aí nós temos que fazer uma ressonância magnética da nossa espiritualidade cristã moderna. Meus amados irmãos, surgem 20 igrejas todo dia no Brasil. 20 novas igrejas todo dia. Tem pessoas que não conseguem parar na igreja. São verdadeiros malabaristas que não param em igreja nenhuma. As igrejas são como que aquelas camas elásticas. Um ano está aqui, outro ano está ali, outro ano está ali. Não param em igreja nenhuma. E aí, quando não conseguem parar, abre a sua própria igreja. E tem pessoas que vivem numa crise tão profunda que ele vai sair da igreja que ele plantou, ele vai ter problema com ele mesmo, ele vai divergir dele mesmo, ele vai falar: não vou sair dessa igreja, eu estou contrariado com o pastor. Quem que é o pastor? Sou eu mesmo. Eu vou desviar, eu vou afastar. Meus amados irmãos, essa divisão que há nas igrejas, principalmente evangélicas brasileiras, isso não é um reflexo positivo da nossa espiritualidade, não, irmãos. Isso é uma denúncia da falta de obediência na palavra de Cristo. E aqui nós estamos falando de amar os inimigos. Agora, não é possível que dentro da igreja há pessoas que desejam mal uns para os outros. Às vezes, as questões que tem na igreja são questões de mal interpretação nas palavras. Às vezes são questões de mal entendimento. E aquilo é motivo para a pessoa se tornar um inimigo do outro. Não quero mais. Não consigo participar mais. Mas essa realidade, irmãos, não acontece só dentro das igrejas, não. Acontece nos casamentos. O número de divórcio lá fora é gigante. Mas não espantem que dentro da igreja está diferente, não. O número de divórcios dentro das igrejas evangélicas está altíssimo também. Pessoas que casam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e acham isso super normal. E eu falo isso com pastores que já casaram 1, 2, 3, 4 vezes. Que autoridade esse pastor vai ter para tratar uma crise conjugal, se ele já casou 4 vezes? Meus amados irmãos, nós precisamos obedecer a palavra de Cristo. Quando aqueles serventes, eles obedeceram a palavra de Cristo, a água foi transformada em vinho. Quando eles atenderam a voz do Mestre, o milagre aconteceu. Todas as vezes, meus amados irmãos,
que o Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, ele agindo ali com pessoas doentes, com pessoas que estavam escravizadas por demônios, ou pessoas que estavam passando por algum problema da natureza. O Evangelho mostra que Cristo tem poder. Ele repreendeu a tempestade no mar da Galileia, ele libertou os gadarenos dos demônios, ele curou aquela mulher enferma de muitos anos de hemorragia, ele ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Jesus, ele transformou realidades, porque ele tem poder. Se o poder de Cristo não está sendo derramado na nossa vida, meus irmãos, nós não temos que questionar, não é o poder de Cristo. Se o poder de Cristo não está sendo uma realidade no meu coração e na minha vida, eu não tenho que questionar, não é se a palavra de Deus é verdade, não. Eu tenho que questionar se eu estou obedecendo a palavra de Cristo. Muitas vezes, nós questionamos as maravilhas do Senhor, criticamos as maravilhas do Senhor e achamos que Jesus não pode transformar realidades. Se Jesus transforma realidades, meus irmãos, não é porque Ele não tem poder, é porque está faltando fé, está faltando obediência, está faltando vida no altar, está faltando pessoas que realmente estão dispostas a pagar o preço de obedecer a palavra de Jesus, sobretudo em amar e em perdoar. Porque se nós colocarmos isso em prática, nós vamos ver a água sendo transformada em vinho. Nós vamos ver igrejas mais unidas. Pessoas que estão, amados irmãos, precisando do Evangelho e precisando de uma igreja unida, que anda em uma só mente, em um só coração, que não haja divisões. Pessoas que estão dispostas a andar com a liderança da igreja em um só propósito, que não fazem greve. Eu não vou na escola dominical porque o fulano de tal vai estar lá. Eu não vou na igreja da fulano de tal na escola dominical porque o fulano não vai estar. Meus amados irmãos, nós vamos por causa de Cristo. Se Cristo não é a causa de nós irmos cultuarmos ao Senhor, está tudo errado. Quem pode dizer um amém? Mas um amém mais forte. Amém. Se a minha causa de vir aqui não é por causa de Cristo, meus amados, está tudo errado. Se eu estou usando de estratégias para tentar gerar ali uma confusão da igreja, eu estou a serviço, não é de Jesus, não. Não é Jesus que está planejando em prejudicar o trabalho do Senhor, não. Amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus pertence a Cristo, e os inimigos dela nós sabemos quem são. E uma coisa eu tenho certeza, não são vocês, não somos nós uns contra os outros. Nós estamos no mesmo time, nós estamos no mesmo barco. Precisamos obedecer a Jesus, remar juntos, olhar para o alvo da nossa fé, o alvo e consumador da nossa fé, o Senhor e o autor e consumador da nossa fé. Precisamos dar as mãos e orar juntos, e clamar juntos, e podermos ver o milagre de Cristo acontecendo dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa cidade, porque o nosso Senhor é o Todo-Poderoso. Mas quando nós estamos desunidos, nós não estamos obedecendo a palavra de Cristo. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Meus amados irmãos, em terceiro lugar, a palavra do Senhor disse que depois que eles obedeceram a palavra do Senhor, eles levaram a água até o Senhor Jesus. Jesus então mandou eles levarem agora ao mestre Sala. O mestre Sala prova a água no versículo de número 9, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos
creram nele. A terceira e a última lição, muito preciosa, que o texto nos ensina, é que as pessoas, elas veem as mudanças que Cristo opera quando há um ambiente de obediência à sua palavra. As pessoas percebem mudanças no nosso comportamento. As pessoas percebem mudanças na nossa forma de falar. As pessoas percebem transformação no nosso casamento, na maneira da gente lidar com o próximo, na maneira da gente servir a Deus, da maneira da gente viver. Há mudanças, meus amados irmãos, que levam as pessoas a crerem em Jesus, através das obras maravilhosas que o Senhor realiza num ambiente onde há obediência a Ele. Olha que maravilha! Jesus numa festa de casamento, acaba o vinho, a mãe de Jesus fala para ele, Jesus fala, não é chegada a hora, ela fala para os serventes, fala para os serventes obedecer a Jesus, eles obedecem, Jesus manda eles encher as talhas de água, eles enchem, e depois ele manda levar a água ao mestre-sala. Coisa simples. E depois que acontece o milagre, as pessoas passam a crer em Jesus, por causa das maravilhas que Cristo realiza nas vidas que obedecem à sua palavra. Meus amados irmãos, eu cheguei nessa igreja em 2015. E eu cheguei aqui por causa da vontade de Deus. E eu tenho visto as maravilhas de Deus aqui nesse lugar. Eu tenho visto as maravilhas de Deus em vários lugares da nossa igreja. Na segunda igreja, em Olímpia, em Pirangi, agora em Vista Alegre. Irmãos que estão vindo de Itajobi, de Santa Adélia, irmãos que têm vindo de Imbaúba, de Palmares. Temos visto vidas sendo alcançadas pelo amor de Cristo. Nós temos visto, meus amados irmãos, o Senhor revitalizando uma igreja centenária, não pela presença do pastor, mas por causa de Cristo, que é o Senhor desta igreja. E quando estas vidas obedecem a Cristo, nós vivemos na expectativa e na dimensão das maravilhas de Cristo. De ver adolescentes, crianças, jovens, vidas sendo transformadas pelo poder sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus amados irmãos, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. No ano que a igreja completa 165 anos, no ano que nós lembramos que o missionário que veio dos Estados Unidos, o reverendo Simonton, com 26 anos, saiu lá dos Estados Unidos, ele que estudou em Princeton, ele que de uma família, o pai dele era médico, seu avô era pastor, de uma família bem sucedida, a sua liderança não queria que ele viesse para o Brasil. Há 165 anos atrás, um jovem de 26 anos. O Brasil é muito perigoso, reverendo Simonton. Ele disse, perigoso é estar fora da vontade de Jesus. Perigoso é estar fora da vontade de Jesus. A Igreja Presbiteriana de Catanduva, ela tem um Senhor, chama Jesus, e ela tem um fundamento, a sua palavra. Em que nós devemos nos fundamentar, em que nós devemos nos firmar, em que nós devemos obedecer? A palavra de Cristo, a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude a colocar em prática, e que em nome do Senhor Jesus, nós possamos caminhar em obediência à palavra dEle, e nós possamos ver a água sendo transformada em vinho. Mulheres sendo curadas, homens sendo curados, famílias sendo restauradas, jovens sendo transformados, uma cidade alcançada para o Senhor Jesus, pessoas que estavam perdidas sendo alcançadas, libertadas, pessoas que estavam desorientadas e agora sendo conduzidas no caminho de Cristo. Que o Senhor venha manifestar, em nome de Jesus, as suas obras. E que muitos possam crer nele, através da sua vida, da minha vida, que nós possamos colocar em prática e que nós possamos obedecer a sua palavra, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Quem deseja, irmãos, uma transformação no casamento? Eu desejo. Quem mais deseja uma transformação no casamento? Quem mais? Quem mais deseja? Pode levantar aí, você que está com vontade aí, amém. Quem deseja salvação na família? Quem deseja libertação na família, restauração na família? Quem deseja, nesse momento de doença, quem deseja o toque da cura de Deus na família? Quem deseja ver os pais alcançados, os filhos alcançados? Quem deseja isso? Meus amados irmãos, Jesus é o mesmo, a palavra dele é a mesma. Nós precisamos obedecê-la. E nós possamos ver esse vinho novo dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Em nome de Jesus.